Fala pessoal, graça e paz. Deus te abençoe. Sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E se é qualquer pessoa, somos nós, sou eu, é você, qualquer um da minha família, qualquer um da igreja, qualquer pessoa. Em Tiago, tem um ensinamento importante que diz assim, Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Na NVI diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vocês. Isso depois do diabo fugir. Depois da resistência da pessoa. Então, sujeite, e essa resistência depois de se sujeitar a Deus. Sujeitem-se a Deus, submetam-se à vontade de Deus. Resistam ao mal, ao diabo, e ele fugirá. E aí, se aproximem de Deus, e Deus se aproximará de vocês. Purifiquem o coração, abandonando a divisão. Porque quem tem a mente dividida precisa purificar o coração. Então, coloque isso como um estilo de vida. Sujeite-se a Deus. Como eu vou conduzir minha vida familiar? Sujeita à vontade de Deus. Como eu vou conduzir a minha vida, a educação dos meus filhos? Submetendo-a à vontade de Deus. Como eu vou conduzir minha vida profissional e econômica? Submetendo-a à vontade de Deus. Tem a vontade de Deus, tem a vontade do diabo, tem a vontade das outras pessoas e tem a vontade da própria pessoa. Tem que escolher. Tem pessoas que escolhem fazer a vontade do diabo. Não reconhecem, mas é o que estão fazendo. Tem pessoas que escolhem fazer a vontade das outras pessoas. Quer agradar fulano, quer agradar ciclano, quer agradar beltrano. Ok, é uma decisão. Cada um escolhe o que quer. Tem pessoas que escolhem agradar a si mesmas. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, eu mereço, eu não mereço. E tem pessoas que escolhem agradar a Deus. Bispo, não dá para fazer as 4 coisas ao mesmo tempo? Não dá para fazer 2? Não dá para fazer 3? Não. Não dá. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. As pessoas dizem que Deus é Pai, que Deus é amor, mas às vezes é um Deus Pai, é um Deus amoroso que está não sei onde. Por quê? Porque a pessoa não se sujeita a Deus, porque a pessoa não se aproxima de Deus. Verifica se o teu estilo de vida tem sido um estilo de vida alinhado com a vontade de Deus. Se o teu estilo de vida é um estilo de vida alinhado com a palavra de Deus. Lembra que nós não somos daqui. Que nós moramos nesse país, amamos essa pátria, mas nós não somos daqui. Assim como Jesus ficou aqui de passagem, veio, cumpriu o seu propósito e voltou para o céu, a nossa vida é a mesma coisa. Eu já estou vivendo mais do que Jesus viveu, que ele só viveu 33 anos. Eu já tenho bem mais do que isso. Mas o fato é que é igualzinho. Como Jesus nasceu da sua mãe Maria, eu nasci da minha mãe Helena. Não fui concebido pelo Espírito Santo como Jesus Cristo, mas com certeza pela vontade de Deus, através dos meus pais. Você, como diz a Bíblia, o Senhor te conhecia ainda informe, ainda antes de ser formado. Ainda era um embrião no ventre. Ainda era um embrião.
E o Senhor já te via, já te conhecia, já tinha um propósito para você. E assim como Jesus nasceu, eu nasci, você nasceu. Assim como Jesus foi criança, foi adolescente, foi adulto, aqui estamos nós. Cumpriu o propósito dele e voltou. Cumpra o seu propósito, porque assim como Jesus não era um cidadão da terra, mas ficou aqui por 33 anos, eu também não sou e você também não é, mas ficamos aqui por um tempo. Estamos aqui por um tempo. Bispo, eu tenho conta para pagar. Jesus tinha. E as pessoas que andavam com ele, através das ofertas, financiavam essas contas. Amém? Graças a Deus. Jesus foi filho de carpinteiro, e certamente carpinteiro até os 30 anos de idade, quando começou seu ministério. As pessoas diziam, lá em Cafarnaum, ora, ele não é um dos nossos? Não foi ele que cresceu aqui com a gente? Não é ele, o filho do José, o carpinteiro? Pois é isso aí. É mais do que isso. Então, submeta-se à vontade de Deus. Fiz a comparação com Jesus porque ele, quando viveu aqui, sempre deixou claro que vivia segundo as leis do seu Pai, as leis de Deus. Ele vivia dizendo, importa fazer a vontade do Pai. Eu ensino a vocês o que eu recebi de meu Pai. Eu dou a vocês o que eu recebi do Pai. Se vocês conhecessem o dom de Deus, se vocês conhecessem o meu Pai, eu pedirei ao meu Pai, eu irei para o meu Pai. Então a gente vê Jesus aqui, lá, aqui, mas com a cabeça lá. Aqui, mas com a cabeça lá. Submetam-se a Deus e façam dessa forma. Senhor, eu estou aqui, mas minha cabeça está nas coisas do céu. Eu vivo aqui, tenho todos os compromissos, como Jesus também teve, mas a minha mente está no céu. Está na minha pátria celestial, para onde eu vou mais cedo ou mais tarde. E aí resistam ao diabo. E quando eu digo resistam ao diabo, me refiro a resista a tudo que faz mal. Porque o que mata, rouba ou destrói, mata, rouba e destrói, mata, rouba ou destrói, não vem de Deus, vem do mal. Se vem do mal, vem dele, do diabo. Resista a tudo que faz mal. Resista, resista, resista e ele fugirá de você. Como é que eu venço o diabo? Resistindo. Como é que eu venço o mal? Resistindo. E aí submeta-se a Deus, resista ao diabo e se achega ao Senhor. Se achega ao Senhor e ele se achegará a vocês. E quando Deus está perto da gente, é uma maravilha. Andarão dois juntos? Amós capítulo 3, versículo 3. Se não estiverem de acordo? Não. Então eu vou andar com o Espírito Santo se eu e ele não estivermos de acordo? Ele vai andar comigo se nós dois não estivermos de acordo? Não. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Entra num acordo com o Senhor, entra num acordo com a palavra de Deus, ande junto com ele. Muda o que tem que mudar, vença o que tem de vencer, resista ao diabo, às vontades do mal, vontade. Eu vou fazer a vontade de Deus. Se para isso eu tiver que abrir mão da minha vontade, amém. Se para isso eu tiver que abrir mão da vontade das pessoas, tudo bem. Se para isso eu tiver que abrir mão da vontade do diabo, essa não precisa nem discutir. Dá para agradar a Deus e viver em paz com todo mundo? Ótimo. Mas se não der, fico com a vontade de Deus. Dá para agradar a Deus e me agradar também? Ótimo. Mas se não der, fico com a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Santo e poderoso Deus, nosso propósito é agradar o Senhor. Expulsar o mal. Nessa sexta-feira, expulsar o mal. Como que eu expulso o diabo? Muitas vezes é resistindo à tentação, resistindo à provocação, resistindo à perseguição, resistindo às tentações. As tentações dele, do diabo, as tentações da minha própria carne, as tentações das outras pessoas. Em nome de Jesus, resistindo, e que todo o mal fuja, saia, e cada um passe a viver de uma forma alinhada, próxima, junto de Deus, e desfrute dos benefícios. Como Jesus dizia,
eu e o Pai somos um. E se vocês estiverem em mim, se as minhas palavras estiverem em vocês, nós seremos um também. Corpo e cabeça. Nós seremos uma só pessoa. Graças a Deus por isso. Senhor, eu quero ser uma pessoa com Jesus. Quero ser essa pessoa que resistiu ao mal, que se sujeitou a Deus e que está ali juntinho, próximo do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Vem aí o nosso propósito. Semana que vem a gente entra, nós líderes, num propósito de oração na madrugada e de jejum durante 7 dias. E lá no dia 25 de junho, daqui a alguns dias, a gente abre um propósito de 12 dias, um propósito apostólico de 12 dias para viver milagres. Grande e forte. Um forte abraço, graça e paz.